Durante uma viagem na estrada, o milionário ficou paralisado ao ouvir o código de rádio da caminhoneira. Era o apelido de infância de sua filha que desapareceu há 26 anos. O sol de meio-dia castigava o asfalto da BR-153, quando Murilo Ferraz Coutinho ajustou o retrovisor pela terceira vez em 5 minutos, aos 68 anos. Suas mãos ainda tremiam sempre que seguia uma nova pista. 26 anos fazendo a mesma coisa, dirigir por estradas intermináveis, mostrar a foto desbotada para caminhoneiros, frentistas, donos de lanchonetes de beira de estrada. Você já viu essa menina? A pergunta que fazia milhares de vezes, sempre com a mesma esperança desesperada estampada no rosto. A foto mostrava uma garotinha de 5 anos, cabelos cacheados presos em Maria Chiquinha, sorriso banguela e uma pequena marca de nascença no pescoço direito. Uma marca em formato de borboleta, que ele costumava beijar antes de colocá-la para dormir. Minha borboletinha, murmurava sozinho no carro, como fazia toda manhã há mais de 2 décadas. O ar-condicionado do Mercedes prateado trabalhava no máximo, mas não conseguia amenizar o calor que subia do peito de Murilo. Não era o calor de Goiás, era a febre da obsessão que nunca o abandonava. Desde que Aurora desapareceu, em 1999, ele havia transformado a dor numa missão que consumiu sua fortuna. Seus relacionamentos e sua sanidade, naquele dia, estava seguindo mais uma dica. Um caminhoneiro havia ligado para o número que Murilo mantinha estampado em outdoors espalhados pelo país. Procura-se Aurora Ferraz Coutinho. Recompensa, 2 milhões de reais. O homem dizia ter visto uma mulher jovem, morena, com uma tatuagem de borboleta no pescoço, dirigindo uma carreta pelas estradas de Goiás. Pode ser bobagem, doutor, o caminhoneiro havia dito no telefone. Mas ela tinha um jeito, sei lá, parecia importante. E aquela tatuagem, igualzinha à marca da foto. Murilo acelerou, 2 décadas e meia procurando. E ainda sentia o coração disparar a cada possibilidade. Quantas falsas esperanças já havia perseguido. Quantas mulheres jovens havia abordado, apenas para ver a decepção nos próprios olhos refletida nos olhos delas. Mas nunca desistia. Não podia desistir. A empresa de telecomunicações que construíra do zero continuava funcionando, administrada por gerentes competentes que entendiam que o patrão tinha outras prioridades. Rafael Mendonça, seu antigo sócio, havia assumido grande parte das operações anos atrás, quando Murilo mergulhou de cabeça na busca pela filha. Você precisa superar isso, Murilo. Rafael sempre dizia. Aurora, ela pode não estar mais. Não termine essa frase. Murilo sempre cortava. Seco. Enquanto não encontrarem o corpo, minha filha está viva. E se estava viva, ele a encontraria. O rádio do carro chiava baixinho, sintonizado na frequência dos caminhoneiros. Murilo havia aprendido que as estradas tinham sua própria rede de comunicação. Um mundo paralelo onde informações circulavam mais rápido que nas redes sociais. Se Aurora realmente estava por ali, alguém saberia. Passou por um posto de gasolina e diminuiu a velocidade, observando os caminhões estacionados. 3 carretas, um bitrem carregado de soja, 2 motoristas conversando na sombra, nenhuma mulher à vista, continuou dirigindo. Foi quando a voz cortou o chiado do rádio como uma lâmina. Aqui é borboleta azul para Condor 7. Você copia? Murilo quase perdeu o controle do volante. O carro fez uma curva brusca, os pneus cantaram no asfalto quente. Ele conseguiu se controlar na última hora, parando no acostamento com o coração martelando no peito como um tambor descontrolado. Borboleta azul. Só 2 pessoas no mundo conheciam esse código. Ele e Helena, sua esposa, que morrera de câncer 5 anos depois do sequestro de Aurora. Helena, que sussurrava borboleta azul no ouvido da filha como uma oração antes de colocá-la para dormir. Era o código secreto delas. Uma brincadeira íntima da família que nunca havia contado para ninguém. Ninguém. Condor 7 para borboleta azul. Estou copiando você. Qual sua posição? A voz masculina que respondeu pelo rádio parecia distante. Mas a voz feminina, Murilo segurou o volante com força, tentando controlar a respiração. Era uma voz forte, segura, com sotaque do interior. Uma voz de mulher adulta. Estou na BR-153, altura do quilômetro 1847.
Seguindo para Anápolis, trânsito limpo por aqui. Entendido, borboleta. Cuidado com a fiscalização no Calmaides 920. Eles estão pegando pesado hoje. Valeu pela dica, Condor. Borboleta azul. Encerrando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Murilo ficou parado no acostamento. Caminhões passando em alta velocidade ao lado, levantando nuvens de poeira que grudavam no para-brisa. Mas ele não via nada disso. Via uma garotinha de 5 anos correndo pelo jardim da casa em Brasília. Os cabelos cacheados voando ao vento, gritando borboleta azul, enquanto perseguia uma borboleta de verdade que havia pousado nas rosas de Helena. Papai, a borboleta azul é mágica, Aurora havia dito naquele dia, os olhinhos brilhando de encantamento. A mamãe disse que ela traz sorte. Helena havia rido, puxando a filha para o colo. Isso mesmo, meu amor. E sabe por que ela é especial? Porque só pessoas muito especiais conseguem vê-la. Eu sou especial. Mamãe! A mais especial do mundo, borboleta azul. Murilo balançou a cabeça, afastando a lembrança. Não podia ser coincidência. Em 26 anos de busca, nunca havia encontrado ninguém que conhecesse aquele código. Ninguém além da família sabia. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para o detetive particular que o ajudava nas investigações. Carvalho, preciso de você agora. Estou na BR-153, altura do Calmeiro 847. Quero que você rastreie todos os caminhões que passaram por aqui nas últimas 2 horas. Procure por uma mulher morena que usa o codinome Borboleta Azul no rádio. Doutor Murilo, o senhor está bem. Sua voz está. Estou ótimo, melhor do que em anos. Faça o que estou pedindo. E Carvalho, acho que finalmente encontramos ela. Desligou o telefone e voltou para a estrada, dirigindo em direção a Anápolis. Pela primeira vez em 26 anos, Murilo Ferraz Coutinho sorriu. Um sorriso assombrado pela dor de décadas perdidas. Mas um sorriso mesmo assim. Sua borboleta azul estava viva, e ele ia encontrá-la. O que Murilo não sabia era que, a poucos quilômetros dali, Aurora Mesquita dirigia sua carreta sem imaginar que o homem que a procurava há décadas finalmente havia ouvido sua voz. Também não sabia que outros ouvidos haviam captado a mesma transmissão de rádio e que nem todos tinham boas intenções. A caçada havia começado. A carreta Scania azul marinho cortava o asfalto com a precisão de quem conhecia cada curva, cada buraco, cada armadilha das estradas brasileiras. Aurora Mesquita ajustou o espelho retrovisor e verificou a carga de fertilizantes que levava para Goiânia. Tudo no lugar, tudo amarrado. 13 anos nas estradas haviam ensinado que descuido custava caro. E às vezes custava a vida. Aqui é Condor 7 para Borboleta Azul. Qual sua posição? Aurora pegou o rádio com uma das mãos, mantendo a outra firme no volante. Aos 31 anos, era uma das poucas mulheres que comandavam carretas nas rodovias do Centro-Oeste. E havia ganhado respeito na base da competência e da personalidade forte. Estou na BR-153, altura do quilômetro 847, seguindo para Anápolis, trânsito limpo por aqui. Entendido, borboleta. Cuidado com a fiscalização no Calmaides 920. Eles estão pegando pesado hoje. Valeu pela dica, Condor, borboleta azul, encerrando. Aurora desligou o rádio e sorriu. Condor 7 era o Joaquim, caminhoneiro veterano que rodava as estradas há mais de 20 anos. Ela o conhecia desde que começou a trabalhar na estrada. Ainda verde, com 18 anos, Joaquim havia sido quase um pai para ela, ensinando os códigos não escritos da profissão, apresentando-a aos outros motoristas, protegendo-a quando necessário. Borboleta Azul não era um apelido que ela havia escolhido. Apareceu naturalmente quando era mais nova, recém-chegada no mundo dos caminhoneiros, certa noite, numa parada em Minas Gerais. Estava dormindo na boleia quando acordou gritando: "Borboleta azul! Borboleta azul!" Era um pesadelo recorrente que a perseguia desde criança, sempre com as mesmas imagens confusas. Uma mulher loira cantarolando palavras que ela não conseguia entender completamente. Os outros motoristas ouviram. E no dia seguinte, Joaquim havia dito: "Pronto, garotinha. Você já tem seu codinome. Borboleta Azul combina com você."
Aurora nunca entendeu por que aquelas palavras saíam da sua boca nos pesadelos. Perguntava para Dirce, sua mãe adotiva, mas a resposta era sempre a mesma. Criança tem dessas fantasias, filha. Esquece isso. Mas Aurora nunca conseguiu esquecer. Levou a mão ao pescoço e tocou a corrente de ouro que sempre usava. O pingente era pequeno, delicado. Uma borboleta dourada que contrastava com sua personalidade durona. Era a única lembrança que tinha de antes de Dirce a encontrar, abandonada numa praça. Como sempre contava, Aurora não se lembrava de nada anterior aos 6 anos de idade. Dirce dizia que era normal, que trauma de abandono podia apagar memórias. Você estava muito machucada quando te achei. Filha, física e emocionalmente, é melhor esquecer mesmo. Mas e se ela não quisesse esquecer? A estrada começou a subir numa elevação suave e Aurora reduziu a marcha. A Scania respondeu obedientemente. Ela conhecia aquela máquina como conhecia o próprio corpo. Havia comprado o caminhão usado há 5 anos, com todas as economias que juntara trabalhando para empresas de transporte. Agora era autônoma, dona do próprio destino. Dirce havia morrido no ano anterior, levada por um câncer que descobriram tarde demais nos últimos dias, no hospital. Parecia querer dizer alguma coisa importante, mas a morfina não deixava. Aurora ficou com a sensação de que havia segredos não revelados, palavras não ditas. Mas que segredos uma enfermeira aposentada do interior poderia ter? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcão, caminhoneiro que fazia a mesma rota e havia se tornado um dos poucos homens em quem ela confiava completamente. E aí, borboleta? Onde você está? Subindo para Anápolis. E você? Parado ali no posto do Carlinhos no Calmeiro 390. Para aqui, mulher. Tem uma feijoada que é uma bênção. Aurora sorriu. Marcão sempre tentava convencê-la a parar para comer junto. Mas ela sabia que era mais que amizade. Já havia deixado claro que não estava interessada em romance. As estradas eram sua paixão, e nenhum homem conseguia competir com a liberdade que sentia dirigindo. Não posso, Marcão. Prazo apertado para entregar em Goiânia. Você trabalha demais, Aurora. Vida não é só trabalho. Para mim é, até mais. Desligou antes que ele insistisse. Marcão era boa pessoa, mas não entendia. Aurora havia crescido vendo Dirce batalhar sozinha para criá-la. Trabalhando duplos turnos no hospital, economizando cada centavo. Aprendeu cedo que a vida não dava nada de graça, especialmente para mulheres que não tinham família, sobrenome importante ou dinheiro. A estrada era onde se sentia completa. Ali, não importava se era mulher, se não tinha estudado na universidade, se não sabia quem eram seus pais verdadeiros. O que importava era a competência, a honestidade, a coragem. E disso ela tinha de sobra. Passou por uma placa, Anápolis, 45. Em 2 horas estaria descarregando. Depois, pegaria outra carga e seguiria viagem. Sempre seguiria viagem. O rádio chiou novamente. Atenção, pessoal, tem um cara meio estranho perguntando por uma mulher caminhoneira nos postos. Homem mais velho, cabelo grisalho, dirigindo um Mercedes prateado. Tá mostrando foto e oferecendo dinheiro por informação. Aurora franziu o rosto. Não era incomum famílias procurarem parentes desaparecidos, mas algo naquela descrição a incomodou. Que tipo de foto? Perguntou outro caminhoneiro pelo rádio. Foto de criança, menina pequena. O cara tá meio desesperado, sabe? Falando que procura a filha há anos. O coração de Aurora disparou sem motivo aparente. Levou a mão novamente à corrente do pescoço. Apertando a borboleta dourada entre os dedos, uma sensação estranha subiu pelo peito. Uma mistura de medo e esperança. Que merda, murmurou sozinha na cabine. Por que aquilo a estava afetando? Centenas de pessoas desapareciam todo ano no Brasil. Não tinha nada a ver com ela. Dirce a havia encontrado abandonada, criado com amor, dado tudo o que podia. Ela tinha uma história, tinha uma vida, não precisava de mais nada. Mas à medida que se aproximava de Anápolis, Aurora não conseguia tirar da cabeça a imagem de um homem desesperado mostrando a foto de uma criança para desconhecidos em postos de gasolina. E não conseguia explicar por que seus olhos estavam marejados.
Borboleta azul, sussurrou para si mesma, sem saber por quê. A tarde caía devagar sobre a estrada, pintando o céu de laranja e rosa. Em algum lugar, não muito longe dali, um homem de Mercedes prateado dirigia na mesma direção, seguindo pistas que o levariam cada vez mais perto da mulher que ele procurava há 26 anos. E Aurora Mesquita, sem saber que era procurada, continuava dirigindo rumo ao seu destino, carregando no peito um medo inexplicável e uma corrente de ouro que guardava segredos que nem ela mesma conhecia. O encontro se aproximava, inevitável como o pôr do sol que se desenhava no horizonte. Brasília, março de 1999. 26 anos atrás, Nelson Araújo estacionou o Corsa azul na garagem da casa simples em Taguatinga e ficou parado por alguns minutos, as mãos suadas apertando o volante. Do banco de trás, uma garotinha de 5 anos dormia profundamente, sedada com o remédio que Dirce havia dado, para ela não chorar durante a viagem. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou para si mesmo. O plano parecia simples, quando Rafael Mendonça o procurou 3 meses antes, 50 milhões de reais em troca de um sequestro que duraria apenas alguns dias. É só pegar a menina, esconder por uma semana e devolver quando o pai pagar. Rafael havia dito, tomando uísque caro no escritório da empresa de telecomunicações. Murilo tem dinheiro de sobra, vai pagar sem pestanejar. Nelson precisava do dinheiro. Devia para agiotas, a casa estava hipotecada. E Dirce não sabia de nada. Trabalhar como segurança na empresa de Murilo mal pagava as contas básicas, quando Rafael, o sócio rico e influente, ofereceu a oportunidade. Nelson viu uma chance de resolver todos os problemas de uma vez. Mas agora, olhando para Aurora dormindo no banco de trás, o remorso corroía seu estômago como ácido. Carregou a menina para dentro de casa. Dirce estava esperando na sala, ainda vestindo o uniforme de enfermeira do hospital regional. Ela havia conseguido o sedativo no hospital, sem fazer perguntas. Nelson tinha contado que era para um trabalho especial do Rafael, algo confidencial, mas legal. Como ela está? Dirce perguntou. Preocupada, dormindo, o remédio funcionou. Nelson deitou Aurora no sofá e cobriu-a com um cobertor. Dirce, eu não deveria ter te envolvido nisso. Do que você está falando, Nelson? Você disse que era só cuidar da menina por alguns dias enquanto os pais viajavam. Nelson não conseguiu sustentar o olhar da irmã. Dirce sempre foi a pessoa mais honesta que conhecia. Trabalhava duplos turnos no hospital para ajudar a sustentar a casa deles. Nunca pedia nada para ninguém. Criara ele praticamente sozinha depois que os pais morreram num acidente. É isso mesmo, mentiu. Só uns dias. Aurora dormiu por 14 horas, quando acordou. Chorou por 3 dias seguidos, chamando mamãe, papai até a voz ficar rouca. Dirce cuidou dela com a paciência de uma santa, fingindo que era tudo normal. Mas Nelson via a desconfiança crescendo nos olhos da irmã. No 4º dia, Rafael ligou. Nelson, temos um problema. Que problema? Você disse que seria só uma semana. A polícia está investigando mais rápido que esperávamos. E Murilo? Ele não está colaborando como deveria. O que isso quer dizer? Significa que o plano mudou. Vamos ter que segurar a menina por mais tempo. Mais tempo, Rafael. Minha irmã está desconfiando. E a criança, ela não para de chorar pelos pais. Escuta bem, Nelson. A voz de Rafael ficou fria como gelo. Você já está dentro disso até o pescoço. Não tem volta. Faz o que estou mandando, ou você e sua irmã vão ter problemas muito maiores que uma criança chorando. Nelson desligou o telefone com as mãos tremendo. Pela primeira vez, percebeu que tinha se metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Nos dias seguintes, Aurora começou a se acostumar com Dirce. A irmã de Nelson tinha um jeito natural com crianças. E a menina gradualmente parou de chorar constantemente, mas continuava perguntando pelos pais, especialmente à noite. Onde está minha mamãe? Ela vai me buscar. Dirce inventava histórias sobre os pais estarem viajando. Voltariam logo, mas Nelson via o coração da irmã se partindo a cada mentira que era obrigada a contar. Uma semana se transformou em 2. 2 se transformaram em 1 mês. Rafael ligava todo dia, sempre com uma desculpa nova para postergar o retorno de Aurora. Murilo ainda não pagou.
A polícia está muito próxima. Precisamos esperar a investigação esfriar. Nelson começou a suspeitar que Rafael nunca teve intenção de devolver a menina. A verdade veio numa noite fria de abril. Rafael apareceu na casa sem avisar, dirigindo um carro que Nelson nunca havia visto. Chegou nervoso, suando, olhando para todos os lados. Temos que resolver isso hoje, disse assim que entrou. Resolver como? Nelson perguntou, mas já sabia que não queria ouvir a resposta. A menina sabe demais. Vai reconhecer minha voz, meu rosto e você. Você também sabe demais. Dirce estava na cozinha, fazendo Aurora jantar. A criança havia aprendido a sussurrar borboleta azul quando estava com medo. Uma cantiga que a mãe costumava cantar e que ela repetia como um mantra para se acalmar. Rafael, pelo amor de Deus, Nelson sussurrou. É uma criança. É uma testemunha. Rafael sacou uma pistola da cintura. Nelson sentiu as pernas fraquejarem. Você está louco, minha irmã está aqui. Por isso mesmo, 2 testemunhas. Naquele momento, Nelson entendeu que Rafael nunca pretendeu pagar os 50 milhões. O sequestro tinha outro objetivo. Talvez eliminar Murilo como concorrente nos negócios. Talvez roubar a empresa. E agora ia matar todos para cobrir os rastros. Não, Nelson disse, tentando soar firme. Eu não deixo você machucar minha irmã. Então você vai fazer o que eu mandar. O confronto durou poucos minutos. Nelson tentou desarmar Rafael, mas levou 2 tiros no peito. Caiu no chão da sala, vendo o sangue manchar o tapete que Dirce havia comprado prestação. Dirce! Conseguiu gritar antes de Rafael atirar novamente. Dirce apareceu na porta da cozinha, viu a cena e gritou. Aurora estava atrás dela, agarrada à sua perna, sussurrando borboleta azul, como uma oração desesperada. Você vai esquecer que essa menina existe, Rafael disse para Dirce, apontando a arma. Vai sair do país, começar uma vida nova em outro lugar e nunca mais voltar ao Brasil. Estou sendo claro. Dirce olhou para Nelson morrendo no chão, depois para Aurora agarrada às suas pernas. E se eu não fizer isso? Então vocês 2 vão encontrar seu irmão. Nelson reuniu as últimas forças e chamou Dirce para perto, com a voz fraca. Confessou tudo, o plano do sequestro, os 50 milhões. Como Rafael o havia manipulado, fez Dirce prometer que protegeria Aurora, que não deixaria Rafael machucá-la. Tem uma gravação, Nelson sussurrou, apontando para o aparelho de som da sala. Deixei gravando quando ele chegou. Está tudo lá. Nelson morreu nos braços da irmã, enquanto Aurora chorava baixinho atrás do sofá. Rafael foi embora depois de vasculhar a casa procurando por evidências. Não encontrou o gravador. Escondido dentro do aparelho de som velho, antes de sair, repetiu a ameaça para Dirce. Essa menina nunca existiu. Se eu descobrir que ela está viva, volto para terminar o serviço. Naquela madrugada, Dirce pegou Aurora e fugiu para Goiás, usando documentos falsos que conseguiu através de contatos do hospital. Inventou a história de ter encontrado a menina abandonada numa praça. Mudou de nome, de vida, de identidade. E durante 26 anos, viveu com medo de que Rafael descobrisse que Aurora estava viva. Murilo dirigiu a noite toda, parando apenas para abastecer e perguntar sobre Aurora nos postos de gasolina. A cada parada, mostrava uma foto mais recente que havia mandado um artista forense criar. Como Aurora poderia estar aos 30 anos, baseada na foto de criança. Você já viu essa mulher? Ela é caminhoneira. Usa o apelido Borboleta Azul no rádio. As respostas eram sempre parecidas. Não, doutor, nunca vi. Ou, tem muita mulher caminhoneira por aqui, mas essa, não sei não. Mas no posto do Camargo 920, um frentista magro olhou a foto com mais atenção. Rapaz, essa aí parece com a Aurora. O coração de Murilo parou. Aurora? Aurora Mesquita. Ela sempre para aqui quando vem de Brasília. Mulher corajosa. Dirige aquela Scania azul marinho. Mas nunca ouvi falar desse negócio de borboleta azul. Quando foi a última vez que ela passou aqui? Ontem à tarde. Estava carregada, indo para Goiânia. Murilo saiu do posto com as mãos tremendo. Aurora Mesquita finalmente tinha um nome completo. Ligou imediatamente para Carvalho. Encontrei o nome dela, Aurora Mesquita.
Dirige uma Scania azul marinho, faz rota entre Brasília e Goiânia. Quero tudo sobre ela. Onde mora, onde nasceu, família, tudo. Já estou pesquisando, doutor. Vou ter informações em poucas horas. Murilo seguiu viagem. Agora com um destino, Goiânia. Se Aurora estava levando carga para lá, ele a encontraria. Enquanto isso, a 300 quilômetros dali, no escritório luxuoso da empresa de telecomunicações em Brasília, Rafael Mendonça desligou um telefone com o rosto pálido. O informante que mantinha pagando na polícia rodoviária acabara de ligar. Tem um cara procurando por uma caminhoneira chamada Aurora Mesquita, oferecendo muito dinheiro por informação. O cara parece desesperado. Rafael conhecia apenas uma Aurora que poderia interessar alguém assim. A Aurora que deveria ter morrido 26 anos atrás. Merda, murmurou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Durante todos esses anos, Rafael havia assumido que a menina estava morta. Nelson Araújo estava morto. A irmã dele havia sumido do mapa, e nunca mais houve sinais da criança. Rafael construiu um império em cima da empresa de Murilo, aproveitando-se da obsessão do sócio em procurar a filha para assumir gradualmente o controle dos negócios. Mas se Aurora estava viva, Rafael pegou um telefone especial, um número que não usava há anos. Preciso de vocês novamente, disse quando a voz rouca atendeu do outro lado. Doutor Rafael, pensei que o senhor tinha se aposentado desses serviços. Surgiu um problema antigo. Uma mulher chamada Aurora Mesquita, caminhoneira, roda pelas estradas de Goiás. Quero que encontrem ela antes de outras pessoas. E depois que encontrarmos, façam o que deviam ter feito há 26 anos. Rafael desligou e ficou olhando pela janela do 20º andar. Vendo Brasília se estender lá embaixo, tinha trabalhado muito para chegar onde estava. Não ia deixar uma fantasma do passado destruir tudo. No posto de gasolina em Anápolis, Aurora terminava de verificar os pneus da carreta quando seu celular tocou. Era Marcão. Aurora, tem um cara esquisito perguntando por você. Como assim? Homem mais velho, bem vestido, dirigindo um Mercedes prateado. Passou aqui no posto 1 hora atrás, mostrou uma foto e perguntou se eu conhecia você. Ofereceu R$500 só pela informação. Aurora sentiu um frio na barriga. Que foto? Não consegui ver direito, mas parecia foto de criança. O cara disse que está procurando a filha há anos. Aurora, você nunca me contou que tinha família procurando por você. É porque eu não tenho. Aurora respondeu, mais ríspida do que pretendia. Calma aí, mulher. Só estou te avisando. O cara parecia desesperado. Sabe? E estava oferecendo muito dinheiro. Aurora desligou o telefone, inquieta. Subiu na cabine da carreta e ligou o motor. Mas ficou parada por alguns minutos, pensando. Dirce sempre foi muito evasiva sobre o passado de Aurora. Te encontrei abandonada. Não sei quem eram seus pais. É melhor não mexer nessas coisas. Aurora sempre aceitou as explicações porque Dirce havia sido uma mãe maravilhosa, dedicada, amorosa. Mas e se houvesse mais na história? O rádio chiou. Pessoal, aquele cara do Mercedes está no posto do Carlinhos agora. Continua mostrando a foto e perguntando da caminhoneira. Alguém conhece essa Aurora? Outro caminhoneiro respondeu. Conheço a borboleta azul, menina trabalhadora, honesta. Por que querem saber dela? O cara diz que é pai dela. Aurora sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Pai. Dirce sempre disse que ela era órfã. Que os pais haviam morrido, pegou o rádio com mão trêmula. Aqui é borboleta azul para quem estiver me procurando. O silêncio no rádio foi total. Depois, uma voz masculina, embargada de emoção. Aurora, minha filha. Eu não sei quem você é, mas não sou filha de ninguém. Pare de me procurar. Aurora, por favor. Meu nome é Murilo Ferraz Coutinho. Sou seu pai. Você foi sequestrada quando tinha 5 anos. Estou procurando por você há 26 anos. Isso é mentira. Aurora gritou no rádio. Minha mãe me encontrou abandonada. Você tem uma marca de nascença no pescoço direito, em formato de borboleta. Sua mãe, Helena, costumava cantar Borboleta Azul para você dormir. Você se lembra? Aurora largou o rádio como se estivesse queimando. A corrente dourada em seu pescoço pesava como chumbo.
As palavras borboleta azul ecoavam em sua mente, junto com fragmentos de lembranças que sempre tentou esquecer. Uma mulher loira cantarolando, mãos carinhosas tocando sua testa, um quarto grande com brinquedos espalhados. Não, sussurrou para si mesma. Não pode ser verdade. Mas no fundo do coração, algo lhe dizia que era. Ligou a carreta e saiu em disparada do posto, sem destino certo. Só queria fugir, da voz no rádio, das lembranças confusas, da possibilidade de que toda a sua vida fosse uma mentira. Enquanto isso, a 200 quilômetros dali, 2 homens de óculos escuros recebiam informações precisas sobre a localização de Aurora Mesquita. Eles dirigiam uma picape preta. Tinham armas no porta-luvas e 26 anos de experiência em fazer pessoas desaparecerem. Rafael havia sido claro: encontrar Aurora antes que ela e Murilo se encontrassem. E eliminá-la permanentemente. A perseguição havia começado. Mas Aurora não sabia que estava sendo caçada por 2 lados. Um homem desesperado que dizia ser seu pai, e assassinos profissionais determinados a impedir que a verdade viesse à tona. Na imensidão das estradas brasileiras, 3 destinos corriam em direção a um encontro inevitável. Um encontro que mudaria tudo para sempre. Aurora dirigiu por 2 horas sem parar, o coração batendo descompassado, tentando organizar os pensamentos. As palavras do homem no rádio ecoavam em sua mente. Marca de nascença no pescoço direito, em formato de borboleta. Sua mãe cantava borboleta azul para você dormir. Como ele sabia disso? Parou num posto isolado perto de Itumbiara, Goiás. Era quase meia-noite. O local estava praticamente vazio. Apenas alguns caminhões estacionados e um frentista sonolento. Aurora desceu da carreta e foi direto para o banheiro. Trancou a porta e ficou de frente para o espelho, com mãos trêmulas. Tirou a corrente dourada e a colocou sobre a pia. Depois abriu a blusa e examinou o pescoço direito. Lá estava. A tatuagem que havia feito aos 18 anos para cobrir uma marca de nascença que sempre a envergonhava. Uma borboleta pequena e delicada, que ela dizia para todos ser apenas um desenho bonito. Mas não era apenas um desenho. Era para esconder uma marca que ela sempre sentiu que carregava algum significado especial. Alguma conexão com um passado que não conseguia lembrar. Meu Deus, sussurrou. Tocando a tatuagem, como aquele homem sabia da marca se ela estava coberta há mais de 10 anos, voltou para a carreta, mas não conseguiu dirigir. Ficou sentada na cabine, observando os poucos carros que passavam na estrada, tentando decidir o que fazer, fugir, continuar fingindo que nada havia acontecido, ou enfrentar a verdade. O celular tocou. Marcão novamente. Aurora, cadê você? Esse cara está procurando feito doido. Já passou em 3 postos perguntando por você. Marcão, preciso que você seja honesto comigo. Você acha que eu pareço com alguém que você já viu? Alguma foto? Algum lugar? Que pergunta estranha é essa? Responde, por favor. Marcão ficou em silêncio por alguns segundos. Agora que você falou, tem alguma coisa familiar no seu rosto, sabe? Nunca pensei nisso antes, mas é como se eu já tivesse visto você em algum lugar. Só que mais nova. Aurora desligou o telefone com o coração disparado. 26 anos. Ele havia dito que estava procurando há 26 anos. Ela tinha 31. As contas batavam perfeitamente. Mas Dirce sempre disse que a encontrou abandonada. Por que mentiria? O rádio chiou novamente. Aurora, minha filha, se você estiver me ouvindo, por favor, me dê uma chance. Sei que é difícil acreditar, mas posso provar tudo o que estou falando. Estou no posto da BR-153, Camry 147. Vou ficar aqui até o amanhecer esperando. A voz soava quebrada, desesperada. Aurora fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, tentou se lembrar da infância antes dos 6 anos. Fragmentos confusos vieram à mente. Um jardim grande com rosas, uma mulher loira de cabelos ondulados, uma voz masculina grave lendo histórias antes de dormir. Papai, a borboleta azul é mágica. A lembrança chegou como um raio. Aurora se lembrava de ter dito isso para alguém, num jardim ensolarado, perseguindo uma borboleta de verdade. Lembrava-se do riso carinhoso de uma mulher, de braços fortes a levantando no ar. Não pode ser.
murmurou, mas sabia que as lembranças eram reais. Ligou a carreta e seguiu em direção ao posto. Ia confrontar aquele homem, olhar nos olhos dele e descobrir a verdade de uma vez por todas. O posto da BR-153 estava iluminado contra a escuridão da madrugada. Aurora viu o Mercedes prateado estacionado sozinho, perto das bombas de gasolina. Um homem de cabelos grisalhos estava sentado no capô do carro. Olhando fixamente para a estrada, Aurora estacionou a carreta a uma distância segura e observou o homem por alguns minutos. Ele parecia cansado, envelhecido pela preocupação, mas havia algo em sua postura que transmitia determinação inabalável. Desceu da carreta e caminhou lentamente em direção ao Mercedes. O homem a viu se aproximando e se levantou, as mãos tremendo visivelmente. Aurora! A voz dele era um sussurro carregado de emoção. Ela parou a 3 metros de distância, os braços cruzados defensivamente. Quem você pensa que é para ficar me procurando, para inventar essas histórias? Murilo tirou uma foto do bolso. A mesma foto desbotada que carregava há 26 anos. Esta é você aos 5 anos, no jardim da nossa casa em Brasília. Você estava perseguindo uma borboleta e disse que era mágica. Aurora olhou para a foto e sentiu as pernas fraquejarem. Era ela. Inconfundivelmente ela. O mesmo rosto, os mesmos olhos, até a mesma expressão teimosa que via no espelho todos os dias. Isso não prova nada. Pode ser qualquer criança. Você tem uma cicatriz pequena na testa, do lado esquerdo, de quando caiu da bicicleta aos 4 anos. Murilo disse, os olhos fixos no rosto dela. Helena ficou desesperada, achando que você ia precisar levar pontos. Aurora levou instintivamente a mão à testa. A cicatriz estava lá, quase imperceptível, escondida pelos cabelos. Nunca havia contado para ninguém sobre ela. Como você. Porque eu sou seu pai, Aurora. Eu estava lá quando você caiu. Eu que te levei para o hospital. Eu que fiquei acordado a noite toda cuidando de você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Aurora, mas ela ainda resistia. Minha mãe me encontrou abandonada numa praça. Meus pais morreram. Eu sou órfã. Dirce Araújo não era sua mãe biológica, mas ela te salvou, Murilo disse suavemente. Você foi sequestrada da nossa casa quando tinha 5 anos. Nunca paramos de procurar. Sua mãe, Helena, morreu de câncer 5 anos depois. Mas até o último dia dela esperávamos você voltar. Você está mentindo, Aurora gritou. Mas a voz saía sem convicção. Murilo se aproximou lentamente e começou a cantar. Baixinho, borboleta azul voando no jardim, trazendo sonhos lindos para mim. Quando a noite chegar, ela vai te guardar. Nos braços do papai você vai descansar. Aurora sentiu como se o mundo girasse ao seu redor. Conhecia aquela música. Sempre soube aquela música, mas nunca lembrou onde havia aprendido. Nos pesadelos, nos momentos de medo. Era essa cantiga que vinha à sua mente. Para, sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Você se lembra, não é? Helena cantava essa música todos os dias para você dormir. Era nossa canção especial, da nossa família. Aurora caiu de joelhos no asfalto, soluçando. As lembranças voltavam em ondas. O jardim ensolarado, a mulher loira aninando, o homem de voz grave lendo histórias, a sensação de segurança e amor que nunca mais havia sentido completamente. Murilo se ajoelhou ao lado dela, mas não a tocou, respeitando o espaço dela. Por quê? Aurora conseguiu perguntar entre as lágrimas. Por que Dirce não me contou a verdade? Por que ela te protegia? Ela sabia que os homens que te sequestraram ainda poderiam estar procurando por você. Ela te salvou, Aurora. Criou você com amor. Deu tudo o que podia dar. Aurora tirou a corrente dourada do pescoço e mostrou para Murilo. Isso é tudo que eu lembro de antes. Murilo olhou para a borboleta de ouro e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu dei isso para Helena no nosso primeiro aniversário de casamento. Ela usava todos os dias. No dia do sequestro, você estava brincando com a corrente dela. Deve ter ficado com você durante... Ele não conseguiu terminar a frase. Aurora olhou para o homem ajoelhado na sua frente. Cabelos grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos,
mãos marcadas pelo tempo, mas o mesmo rosto que aparecia nos fragmentos das suas lembranças mais antigas. Pai! A palavra saiu como um sussurro assustado. Murilo abriu os braços lentamente e Aurora se deixou abraçar pela primeira vez em 26 anos pelo homem que nunca parou de procurar por ela. Mas nem pai nem filha sabiam que, a 500 metros dali, 2 homens armados observavam a cena através de binóculos, aguardando o momento certo para atacar. 3 dias depois. Hospital São Lucas. Goiânia Aurora empurrou a porta do quarto 237 com cuidado, carregando um buquê de margaridas brancas. Dirce estava conectada a vários aparelhos, o rosto amarelado pela doença, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma doçura de sempre. Minha filha. Dirce sorriu fracamente. Pensei que você não viria mais. Aurora se aproximou da cama, os sentimentos confusos se misturando no peito, desde o encontro com Murilo no posto, 3 noites atrás. Não conseguia tirar da cabeça as revelações. Passou os últimos dias fugindo tanto do pai quanto das próprias emoções. Mas sabia que precisava de respostas que só Dirce poderia dar. Mãe, Aurora disse, a palavra carregada de amor e mágoa ao mesmo tempo. Preciso que você me conte a verdade. Os olhos de Dirce se encheram de lágrimas. Que verdade, meu amor. Sobre quem eu realmente sou. Sobre meus pais verdadeiros. Sobre por que você me contou que era órfã. Dirce fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles, como se carregasse um peso imenso há décadas. Você se encontrou com ele, não foi? Como você sabe? Porque eu sempre soube que esse dia chegaria. 26 anos esperando, minha filha. 26 anos vivendo com medo. Aurora puxou uma cadeira para perto da cama. Medo de quê, mãe? Medo de quem? Dirce olhou ao redor do quarto, como se verificasse se estavam sozinhas. Depois, com voz fraca, mas determinada, começou a contar a história que havia guardado por mais de 2 décadas. Seu tio Nelson. Ele não era um homem mau, Aurora. Era fraco, desesperado. Precisava de dinheiro. Quando Rafael Mendonça ofereceu 50 milhões para te pegar, Nelson pensou que seria simples. Alguns dias, devolver você para os seus pais. Todo mundo feliz. Rafael Mendonça. Quem é ele? Sócio do seu pai na empresa. Um homem ambicioso, sem escrúpulos. Ele nunca pretendeu devolver você, minha filha. O sequestro era só o começo de um plano maior. Aurora sentiu um frio na barriga. Que plano? Destruir seu pai, assumir a empresa. Rafael sabia que Murilo faria qualquer coisa para te ter de volta. Até mesmo entregar tudo que possuía. Mas quando percebeu que o plano estava dando errado, que a polícia estava chegando perto, Dirce parou para tossir. Uma tosse seca que parecia rasgar sua garganta. Rafael decidiu eliminar todas as evidências, inclusive você. As mãos de Aurora tremeram. O que aconteceu com meu tio? Rafael atirou nele na nossa sala. Nelson morreu nos meus braços. Mas antes conseguiu me contar tudo. Me fez prometer que te protegeria. Dirce segurou a mão de Aurora com força surpreendente. Ele tinha deixado um gravador ligado escondido no aparelho de som. Gravou toda a confissão do Rafael. Todas as ameaças. Você tem essa gravação. Tenho. Guardei todos esses anos, esperando o dia certo para usá-la. Aurora se levantou, caminhando até a janela. A cidade de Goiânia se estendia lá embaixo. Milhares de pessoas vivendo suas vidas normais, sem saber que ali naquele quarto hospitalar segredos de décadas estavam sendo revelados. Por que você nunca me contou? Por que mentiu sobre quem eu era? Porque Rafael me ameaçou. Dirce disse, a voz quebrando. Disse que se descobrisse que você estava viva, voltaria para terminar o serviço. Disse que mataria qualquer um que soubesse onde você estava. Então você viveu com medo todos esses anos. Vivi, mas também vivi com amor. Minha filha, você foi a maior alegria da minha vida, mesmo sabendo que não era minha filha biológica, te amei como se fosse. Aurora voltou para perto da cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, mãe, e eu te amo também. Sempre vou te amar. Seu pai, Murilo, ele nunca parou de procurar. Eu via nos jornais, na televisão. Durante anos ele gastou fortunas tentando te encontrar. É um homem bom. Aurora.
Um pai de verdade. Mas eu tenho medo, Aurora confessou. E se Rafael descobrir que estou viva? E se ele tentar? Por isso preciso te dar isso, Dirce disse, apontando para o criado mudo. Gaveta de baixo atrás dos remédios. Aurora abriu a gaveta e encontrou um envelope amarelado pelo tempo, dentro, um pequeno gravador digital e um CD. A confissão do Nelson e a gravação de Rafael ameaçando matar você e matar a mim. É a prova de tudo, minha filha. O que você precisa para fazer justiça. Aurora segurou o gravador com mãos trêmulas. Mãe, e se... Aurora, Dirce a interrompeu, tentando se sentar na cama. Tem mais uma coisa. Uma carta que escrevi para ser aberta apenas se algo acontecesse comigo. Está no mesmo envelope. Aurora tirou a carta lacrada. No envelope estava escrito: para Aurora. Abrir apenas em caso de emergência ou se eu morrer. O que tem nessa carta? Segredos que até hoje não tive coragem de contar. Coisas que descobri depois, investigando por conta própria. Dirce tossiu novamente, mais violentamente. Promete que só vai abrir se for absolutamente necessário. Prometo. E promete que vai se cuidar. Que não vai confiar em ninguém além do seu pai. Mãe, você está me assustando. Dirce segurou o rosto de Aurora com as duas mãos. Rafael Mendonça é mais perigoso do que vocês imaginam. Ele construiu um império em cima da desgraça da sua família. Durante todos esses anos em que seu pai te procurava, Rafael assumiu gradualmente o controle da empresa. Hoje ele é um dos homens mais poderosos de Brasília. Mas agora temos as provas. As provas são importantes, mas não são tudo. Rafael tem contatos, tem dinheiro, tem pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por ele. Dirce fechou os olhos, parecendo exausta. Quando ele descobrir que você está viva, um alarme começou a tocar. Os batimentos cardíacos de Dirce estavam irregulares. Aurora apertou o botão de emergência e em segundos a equipe médica invadiu o quarto. Precisa sair, por favor. Uma enfermeira disse a Aurora. Não, ela é minha filha. Dirce conseguiu falar entre os esforços dos médicos. Mãe. Aurora tentou se aproximar. Esconde. Esconde as provas. Dirce sussurrou com a última força que tinha. E cuidado. Cuidado com quem você... Os aparelhos começaram a apitar mais alto. Os médicos trabalhavam freneticamente, mas Aurora viu nos rostos deles que era tarde demais. Dirce Araújo morreu às 14h37, numa tarde ensolarada de junho, levando consigo 26 anos de segredos, culpa e amor incondicional. Aurora ficou no corredor do hospital, abraçada ao envelope com as gravações, chorando pela mulher que a criou, a protegeu e a amou como uma filha verdadeira. Não sabia que a poucos quilômetros dali, Rafael Mendonça recebia uma ligação informando que a enfermeira velha finalmente morreu e que a situação estava se complicando porque a menina havia sido vista com um homem que se parecia muito com Murilo Ferraz Coutinho. A caçada estava prestes a começar de verdade. Aurora dirigia pela BR-060 há 3 horas. Os olhos vermelhos de tanto chorar, no banco do passageiro, o envelope com as gravações de Dirce parecia pesar mais que a carga que levava na carreta. Havia saído do hospital em estado de choque, sem destino certo, apenas precisando se mover, processar tudo o que havia descoberto. O celular tocou. Era Murilo. Aurora, onde você está? Fiquei sabendo sobre Dirce. Sinto muito, filha. A palavra filha ainda soava estranha, mas não mais assustadora. Estou dirigindo. Preciso de tempo para pensar. Aurora, precisamos conversar sobre o que Dirce te contou. Se Rafael Mendonça descobrir que você está viva, ela me deu as provas. Pai, gravações que podem colocar ele na cadeia. Então é mais perigoso ainda. Ele não vai hesitar em... A ligação foi cortada. Aurora olhou para o celular e viu que não havia sinal. Estranho. Sempre havia sinal naquela região. Pelo retrovisor, notou uma picape preta que vinha seguindo atrás a alguns quilômetros. Quando mudou de faixa, a picape mudou também. Quando diminuiu a velocidade, o veículo diminuiu na mesma proporção. Merda! Murmurou, sentindo o coração acelerar. Pisou no acelerador. A Scania ganhou velocidade, mas a picape acompanhou sem dificuldade.
Aurora pegou o rádio. Aqui é borboleta azul para qualquer um na escuta. Preciso de ajuda. Estou sendo seguida por uma picape preta. Placa que não consigo ver. BR 0600 sentido Brasília. Silêncio no rádio. Nem mesmo o chiado habitual. Aurora sentiu um frio na espinha. Alguém estava bloqueando as frequências. Isso não era perseguição casual. Era operação profissional. A picape se aproximou mais. E Aurora conseguiu ver 2 homens de óculos escuros no banco da frente. O passageiro apontou algo para ela. Uma arma. Aurora pisou fundo no acelerador. A Scania respondeu com força. Mas carretas não eram feitas para fuga em alta velocidade. A picape era mais ágil, mais rápida. Avistou uma placa. Posto BR, 15 km. Se conseguisse chegar até lá, talvez tivesse uma chance. Lugares com movimento, câmeras de segurança, outras pessoas. A picape tentou uma ultrapassagem pela esquerda. Aurora virou o volante bruscamente, usando o peso da carreta para bloquear a manobra. Os pneus da picape cantaram no asfalto, mas o motorista manteve o controle. Filhos da puta! Aurora rosnou entre os dentes. Pela direita, a picape tentou novamente. Aurora conhecia aquela estrada como a palma da mão. Sabia que havia uma curva fechada 2 quilômetros à frente, se conseguisse chegar lá com vantagem. O passageiro da picape atirou. O projétil estilhaçou o espelho retrovisor direito da carreta. Aurora se abaixou instintivamente, mas manteve o pé no acelerador. A curva se aproximava. Aurora esperou até o último segundo e freou bruscamente. Usando a técnica que aprendera anos atrás para emergências, a carreta diminuiu drasticamente a velocidade numa distância impossível. A picape, a alta velocidade, não conseguiu frear a tempo. Passou direto pela curva, invadiu o acostamento e bateu num barranco de terra. Não foi um acidente grave, mas suficiente para dar alguns minutos de vantagem à Aurora. Ela acelerou novamente, chegando ao posto em tempo recorde. Estacionou a carreta de forma que ficasse visível das câmeras de segurança e correu para dentro da loja de conveniência. "Me ajuda", disse para o atendente, um rapaz novo que a olhou assustado. "Tem gente armada me perseguindo. Liga para a polícia." "Senhora, a senhora tá bem. Tá sangrando." Aurora levou a mão ao rosto e viu sangue. Um caco de vidro do espelho havia cortado sua bochecha. "Liga para a polícia agora", repetiu. O rapaz pegou o telefone. Mas antes que pudesse discar, 2 homens de óculos escuros entraram no posto. Aurora reconheceu imediatamente. Eram os mesmos da picape. "Com licença." Um deles disse educadamente ao atendente. "Estamos procurando essa mulher. Ela fugiu de uma clínica psiquiátrica." "Isso é mentira!" Aurora gritou. O homem mostrou uma carteira que parecia oficial. "Somos agentes de segurança da clínica. Ela é perigosa. Tem surtos violentos. Precisamos levá-la de volta." O atendente olhou de Aurora para os homens, confuso. "Não acredita neles." Aurora implorou. "Eles querem me matar." "Viu? Delírios paranoicos." O segundo homem disse, se aproximando lentamente. "Calma, senhorita Aurora. Ninguém vai machucá-la." Como eles sabiam seu nome, Aurora correu para os fundos da loja, procurando uma saída. Encontrou uma porta que dava para um depósito. Atrás dela, ouvia os homens conversando baixinho com o atendente, provavelmente oferecendo dinheiro para ele ficar quieto. No depósito, encontrou uma janela pequena que dava para a parte de trás do posto. Conseguiu abri-la e passar por ela, arranhando os braços no processo. Correu pela lateral do prédio e viu que a picape preta estava estacionada ao lado da sua carreta. Um terceiro homem havia aparecido e estava colocando alguma coisa no tanque de combustível da Scania. Uma bomba. Aurora sussurrou horrorizada. Se ligasse a carreta, explodiria. Se não ligasse, os homens a encontrariam e... Ela nem queria imaginar. Foi quando ouviu o barulho de outro veículo chegando em alta velocidade. Um Mercedes prateado entrou no posto cantando pneu. Murilo saiu do carro correndo. "Aurora, onde você está?" Os 3 homens se entreolharam, claramente não esperando essa complicação. O que estava no tanque da carreta largou o que estava fazendo e sacou uma arma. "Pai!" Aurora gritou de onde estava escondida. "Cuidado, eles têm armas."
Murilo se abaixou atrás do próprio carro quando o primeiro tiro foi disparado. O vidro traseiro do Mercedes se estilhaçou. Aurora olhou ao redor, desesperada. Precisava ajudar o pai, mas não tinha arma. Não tinha como enfrentar 3 homens treinados. Foi quando viu a mangueira de incêndio na parede lateral do posto, com força que não sabia que tinha. Quebrou o vidro da caixa e pegou a mangueira. Abriu o registro no máximo e direcionou o jato d'água contra o homem que estava mais próximo de Murilo. A pressão da água o derrubou, fazendo-o perder a arma. Murilo aproveitou a confusão para se mover, ganhando uma posição melhor. "Aurora, fica onde está!" Ele gritou, mas Aurora já estava correndo em direção à carreta. Precisava tirar o explosivo antes que alguém resolvesse detoná-lo remotamente. O segundo homem tentou interceptá-la, mas ela usou a mangueira como chicote, acertando-o no rosto com força. Ele cambaleou, dando tempo para ela chegar à carreta. O dispositivo no tanque era simples. Uma carga de C4, com um detonador digital. Aurora não entendia de explosivos, mas sabia que tirar aquilo dali era questão de vida ou morte. Puxou com força. O dispositivo saiu, mas o cronômetro marcava 30 segundos. "Todo mundo sai!" Aurora gritou, correndo com a bomba na direção do terreno baldio atrás do posto. 20 segundos. Correu o mais longe que conseguiu. 15 segundos. Jogou o explosivo com toda a força. 10 segundos. Se jogou no chão, cobrindo a cabeça. A explosão iluminou a tarde, levantando uma nuvem de terra e pedras. A onda de choque quebrou algumas janelas do posto, mas ninguém se feriu gravemente. Quando Aurora se levantou, os 3 homens haviam fugido na picape. Murilo correu em sua direção. "Você está bem? Você está machucada?" "Estou viva", Aurora disse, ainda tremendo. "Mas eles vão voltar, pai, e da próxima vez vão estar mais preparados." Murilo a abraçou forte. "Não vão ter próxima vez. Agora temos as gravações da Dirce. Vamos acabar com Rafael Mendonça de uma vez por todas." Aurora olhou para o envelope que havia deixado na carreta, milagrosamente intacto. Então é hora de mostrar para o mundo quem Rafael realmente é. 2 semanas depois do ataque no posto, Aurora e Murilo estavam escondidos numa fazenda isolada em Minas Gerais, propriedade de um amigo de infância de Murilo que não fazia perguntas. Durante esse tempo, haviam planejado cuidadosamente como usar as gravações de Dirce para expor Rafael Mendonça. "A Polícia Federal vai receber tudo amanhã", Murilo disse, guardando os documentos que haviam organizado meticulosamente. "As gravações, as provas financeiras que conseguimos reunir, tudo." Aurora assentiu, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Rafael havia ficado muito quieto nas últimas semanas. Homens como ele não desistiam facilmente. "Pai, acho que deveríamos ter entregado as provas no primeiro dia. Precisávamos de mais evidências. Só as gravações poderiam não ser suficientes para condenar um homem do poder dele." O celular de Murilo tocou. Era Carvalho, o detetive. "Doutor Murilo, temos um problema. Rafael descobriu onde vocês estão." Aurora e Murilo se entreolharam. "Como?" "Não sei, mas meus contatos na polícia me avisaram. Tem um mandado de prisão falso contra Aurora por homicídio. Rafael tem juízes no bolso." "Quanto tempo temos?" 1 hora, talvez menos. Saiam daí agora." Murilo desligou o telefone e se levantou. "Temos que ir agora." Aurora já estava pegando os documentos e as gravações. "Para onde? Brasília? Vamos direto para a Polícia Federal? Não podemos mais esperar." Correram para o Mercedes. Aurora insistiu em dirigir. Conhecia estradas secundárias que poderiam usar para evitar bloqueios policiais. Murilo não discutiu. Havia visto as habilidades da filha ao volante. Saíram da fazenda numa estrada de terra que levava à BR-040. Aurora dirigia rápido, mas com controle, usando atalhos que aprendera anos atrás, transportando cargas pela região. Ali, Murilo apontou para o retrovisor. 3 carros nos seguindo. Aurora olhou pelo espelho. 2 carros pretos e uma van branca, todos em alta velocidade. "Se segura, pai." Aurora pisou fundo no acelerador. O Mercedes respondeu imediatamente, mas os veículos que os perseguiam eram mais novos, mais potentes. "Eles estão ganhando", Murilo disse, tentando manter a calma. "Não se preocupa, eu tenho um plano. À frente."
Aurora viu a entrada para uma estrada de terra que conhecia bem. Um atalho usado por caminhoneiros que levava diretamente à BR-040, evitando o pedágio. Era uma estrada estreita, com muitas curvas. Inadequada para perseguições em alta velocidade, virou bruscamente à direita, entrando na estrada de terra. Os pneus cantaram, mas o Mercedes manteve a estabilidade. Os carros que o seguiam tentaram acompanhar a manobra, mas o primeiro derrapou e saiu da pista. O segundo conseguiu fazer a curva, mas perdeu velocidade considerável. Boa! Murilo gritou. Aurora sorriu, mas a concentração não saiu do rosto. Conhecia aquela estrada. Mas dirigir em alta velocidade numa pista de terra era perigoso mesmo para ela. Chegaram à BR-040, com apenas um carro ainda os perseguindo. A van branca. Aurora fez a conversão para a rodovia asfaltada com perícia, ganhando alguns segundos preciosos. Brasília, 180 quilômetros. Leu a placa na estrada. Vamos conseguir, Murilo disse, mas sua voz soava tensa. A van branca havia recuperado a distância perdida e agora estava colada atrás do Mercedes. Pelo retrovisor, Aurora viu um homem se inclinando pela janela do passageiro, apontando algo. Abaixa! Gritou. O projétil atravessou o vidro traseiro e saiu pelo para-brisa dianteiro, passando entre eles por centímetros. Aurora fez uma curva brusca, usando o acostamento para ganhar espaço. A van tentou acompanhar, mas Aurora conhecia bem aquela técnica. Havia aprendido dirigindo carretas em estradas perigosas. Aurora, cuidado! Um caminhão vinha na direção contrária. Aurora estava parcialmente na contramão, mas calculou perfeitamente a distância. Voltou para a faixa correta no último segundo, enquanto a van, que tentara ultrapassá-los, teve que frear bruscamente para não bater no caminhão. Meu Deus! Murilo sussurrou, as mãos agarradas no banco. Confie em mim, pai. Eu sei o que estou fazendo. Mas a van havia se recuperado novamente, e agora vinha com tudo. Aurora viu pelos retrovisores que eram pelo menos 4 homens armados no veículo. Pai, pega o envelope com as gravações. Se alguma coisa acontecer comigo, você entrega para a polícia. Não fala assim. Pega o envelope. Murilo pegou o envelope, apertando-o contra o peito. A van se aproximou pela lateral esquerda. O passageiro apontou uma arma diretamente para Aurora. Foi quando ela viu o viaduto à frente. Uma construção que conhecia bem. Embaixo dele havia uma curva fechada que poucos motoristas conseguiam fazer em alta velocidade. Se segura firme, Aurora disse, no último segundo antes do viaduto. Pisou no freio e virou o volante drasticamente para a direita. Entrando na curva embaixo da construção, era uma manobra impossível na velocidade em que estavam. Mas Aurora havia calculado exatamente o limite de aderência dos pneus. O Mercedes derrapou controladamente, passando pela curva num ângulo que desafiava a física. A van, tentando acompanhar a manobra, perdeu completamente o controle. Capotou 2 vezes antes de bater no pilar do viaduto. Aurora parou o carro alguns metros à frente, respirando pesadamente. Todo mundo bem? Perguntou. Murilo estava pálido, mas ileso. Como você aprendeu a dirigir assim? 13 anos nas estradas ensinam algumas coisas. Murilo olhou para a van destruída e viu que havia movimento lá dentro. Pelo menos um dos homens havia sobrevivido. Temos que ir antes que ele peça reforços. Aurora assentiu e voltou para a estrada. Mas quando acelerou, sentiu que algo estava errado. O carro estava puxando para a esquerda. Merda! O pneu furou. Pararam no acostamento. Murilo desceu para verificar o estrago enquanto Aurora ficava de olho na estrada. É grave. 2 pneus. Não tem como continuar. Aurora olhou ao redor. Estavam numa parte isolada da rodovia, longe de qualquer posto ou oficina. Foi quando ouviu o barulho de helicóptero se aproximando. Pai! Murilo seguiu o olhar da filha e viu o helicóptero preto voando baixo em direção a eles. Rafael! Murmurou. O helicóptero pousou na estrada, bloqueando o trânsito. 3 homens armados desceram, seguidos por Rafael Mendonça em pessoa. Aurora e Murilo ficaram lado a lado, de mãos dadas, assistindo os homens se aproximarem. 26 anos! Rafael gritou por cima do barulho do rotor.
26 anos achando que tinha me livrado de vocês. Rafael, Murilo disse, a voz firme apesar do medo. Isso acabou. A Polícia Federal já tem todas as provas. Rafael riu. Que provas? Vocês acham que algumas gravações velhas vão derrubar um homem como eu? Aurora deu um passo à frente. Vão sim, porque agora todo mundo vai saber que tipo de monstro você é. Você deveria ter morrido há 26 anos, garota. Mas não se preocupe, vou corrigir esse erro agora. Rafael fez um sinal, e os 3 homens levantaram as armas. Foi quando Aurora viu algo que mudou tudo. No horizonte, uma fileira de carros com sirenes se aproximava rapidamente. Pai! Sussurrou. A cavalaria chegou. As sirenes ficaram mais altas. Rafael olhou nervosamente para a linha de carros da Polícia Federal que se aproximava, mas manteve a arma apontada para Aurora e Murilo. Não faz diferença, gritou por cima do barulho do helicóptero. Vocês vão morrer antes deles chegarem aqui. Aurora segurou firme a mão do pai, mas não demonstrou medo. Rafael, olha ao seu redor. Você perdeu. Se atirar na gente agora, na frente de dezenas de policiais federais, vai ser julgado por assassinato em flagrante. Prefiro morrer na cadeia do que perder tudo que construí. O detetive Carvalho havia cumprido sua parte. Quando percebeu que Murilo e Aurora estavam em perigo, ligou diretamente para o superintendente da Polícia Federal em Brasília, um homem íntegro que não estava no bolso de Rafael. As gravações de Dirce haviam sido entregues na madrugada anterior. Junto com todas as evidências financeiras que Murilo conseguira reunir, o cerco se fechou rapidamente, em questão de minutos. A estrada estava bloqueada dos 2 lados. Agentes da Polícia Federal saíram dos carros com armas em punho, criando um perímetro de segurança. Rafael Mendonça. A voz amplificada ecoou pela megafone. Você está cercado. Largue as armas e se renda. Rafael riu amargamente. Superintendente Santos, que surpresa. Pensei que estivesse ocupado com casos mais importantes. Temos gravações suas confessando sequestro, assassinato e fraude. Rafael, acabou. Gravações podem ser forjadas. Não essas. Perícia técnica já confirmou a autenticidade. Além disso, encontramos o corpo de Nelson Araújo exatamente onde as gravações indicavam. O rosto de Rafael empalideceu. Durante todos esses anos, ele havia achado que o corpo nunca seria encontrado. Nelson estava enterrado numa construção civil que Rafael financiara logo após o assassinato. Aurora olhou para o pai, surpresa. Como eles encontraram o corpo tão rápido? Murilo sussurrou. Carvalho tinha investigado por anos. Só estava esperando as provas para abrir oficialmente o caso. Um dos homens de Rafael, nervoso com a situação, começou a baixar a arma. Chefe, não tem como sair dessa, são federais demais. Levanta essa arma, Rafael gritou. Ninguém se rende. Mas Aurora viu que o homem estava em conflito. Era profissional, mas não suicida. Escuta, disse para ele. A voz calma, mas firme. Você tem família? Filhos? O homem assentiu, sem baixar completamente a arma. Então pensa neles. Se atirarem gente inocente na frente da Polícia Federal, nunca mais vai ver sua família. Rafael já perdeu. Não perca você também. O homem olhou para Rafael, depois para os policiais, depois de volta para Aurora. Lentamente, baixou a arma e a jogou no chão. Sinto muito, chefe. Não assinei contrato para morrer à toa. Covarde! Rafael berrou. Os outros 2 homens seguiram o exemplo do primeiro. Em menos de 1 minuto, só Rafael ainda estava armado. Rafael, Murilo disse, se aproximando lentamente. 26 anos atrás, você destruiu minha família por ganância. Matou um homem inocente. Aterrorizou uma mulher que só queria proteger minha filha. E durante todos esses anos, roubou minha empresa enquanto eu sofria procurando por Aurora. Eu construí essa empresa. Você era um sonhador. Murilo, eu que fiz ela crescer. Eu que fiz os contatos importantes. Com o dinheiro que gerou procurando por minha filha sequestrada. Com os contratos que você conseguiu porque eu estava destroçado demais para prestar atenção nos negócios. Aurora se juntou ao pai. E agora acabou. A empresa vai voltar para quem sempre pertenceu. E você vai pagar por cada vida que destruiu. Rafael olhou ao redor. Estava completamente cercado, sem saída.
O helicóptero não podia decolar com tantos agentes apontando armas para ele. Vocês não entendem, disse, a voz quebrando. Eu precisava daquele dinheiro. Tinha dívidas, compromissos. O sequestro era para ser simples, devolver a menina em 1 semana. Mas você decidiu matar ela, Aurora disse. E matar Dirce, e matar Nelson. Porque era mais fácil eliminar testemunhas do que assumir as consequências. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas chegou, e durante 26 anos, você viveu uma mentira construída em cima do sofrimento da nossa família. O superintendente Santos se aproximou, mantendo a arma em punho. Rafael, última chance. Largue a arma e se renda. Rafael olhou para Aurora e Murilo. Depois para os policiais, sua expressão mudou, de desespero para uma raiva fria e calculista. Se eu não posso ter tudo, disse apontando a arma diretamente para Aurora. Então ninguém vai ter nada. Tudo aconteceu em segundos. Rafael puxou o gatilho, mas Murilo já estava se movendo, jogando-se na frente da filha. O tiro atingiu Murilo no peito. Aurora gritou. Os agentes da Polícia Federal abriram fogo simultaneamente. Rafael caiu, atingido por pelo menos 5 projéteis. Aurora se ajoelhou ao lado do pai, que estava no chão com sangue escorrendo pelo peito. Pai, fica comigo! Murilo tentou falar, mas sangue saiu de sua boca. Chama a ambulância! Aurora gritou para os policiais. Já está vindo! O superintendente respondeu, ajoelhando-se ao lado deles. Aguenta aí, Murilo! Murilo conseguiu pegar a mão de Aurora. A empresa. Volta para você. Sussurrou com dificuldade. É sua, por direito. Não fala assim. Você vai ficar bem. Aurora, minha borboleta azul. Os olhos de Murilo começaram a se fechar. Pai, não! Não me deixa agora que nos encontramos. Eu nunca parei de te amar. A ambulância chegou em 5 minutos, mas pareceram 5 horas para Aurora. Os paramédicos trabalharam freneticamente em Murilo, conseguindo estabilizá-lo o suficiente para o transporte. Ele vai sobreviver? Aurora perguntou, subindo na ambulância. Está crítico, mas tem chances. O tiro não atingiu o coração. Durante a viagem para o hospital, Aurora segurou a mão do pai inconsciente. Você não vai morrer, sussurrou. Não depois de tudo que passamos. Não agora. No hospital, Murilo foi direto para o centro cirúrgico. Aurora ficou na sala de espera. Ainda em estado de choque, quando o superintendente Santos se aproximou, Rafael morreu no local, informou. Os 3 homens dele se entregaram. Estamos apreendendo todos os documentos da empresa. E agora? Agora a justiça vai ser feita. Sua família finalmente vai ter paz. Aurora olhou pela janela do hospital. Depois de 26 anos, a verdade havia finalmente vindo à tona. Rafael Mendonça estava morto. As gravações de Dirce garantiriam que a história real fosse contada. Mas o preço havia sido alto demais. Dirce morta. Murilo lutando pela vida. Por favor, Aurora sussurrou, olhando para o teto. Deixa meu pai viver. Nós merecemos um tempo juntos. 6 meses depois, Aurora estacionou a Scania azul marinho em frente ao Hospital São Lucas, o mesmo onde Dirce havia morrido. Mas desta vez, não vinha como visitante aflita. Vinha como voluntária da Fundação Borboleta Azul, que ela e Murilo haviam criado 3 meses atrás. Murilo havia sobrevivido à cirurgia, mas a recuperação foi longa e difícil. Durante semanas, Aurora não saiu do lado da cama do hospital, descobrindo o prazer simples de cuidar do pai que havia procurado por ela durante 26 anos. Como você está se sentindo hoje, seu João? Aurora perguntou para um senhor de 70 anos que segurava uma foto desbotada. Mais esperançoso, Aurora. Desde que vocês começaram a investigar o caso da minha neta. Sinto que ela pode estar viva. Aurora sorriu e tocou o ombro do homem com carinho. A Fundação Borboleta Azul já havia reunido 17 famílias em 6 meses, usando a fortuna recuperada da empresa e a rede de contatos nas estradas que Aurora havia construído ao longo dos anos. Vamos encontrar ela, seu João. Não desista. O celular de Aurora tocou. Era Murilo. Filha, onde você está? No hospital, fazendo as visitas da semana. Por quê? Tem uma coisa importante que preciso te mostrar. Pode vir em casa. Claro, pai.
Chego em 1 hora. Aurora se despediu dos familiares que estava atendendo e dirigiu até a casa nova que haviam comprado juntos. Uma propriedade simples, mas aconchegante nos arredores de Brasília, longe das memórias dolorosas do passado. Encontrou Murilo na sala de estar, segurando um envelope amarelado. Era a carta que Dirce havia deixado. A carta que Aurora nunca havia aberto, respeitando o pedido da mãe adotiva de só ler, em caso de emergência. Pai, o que aconteceu? Aurora, preciso te contar uma coisa sobre essa carta. Hoje de manhã, estava organizando os documentos da fundação quando encontrei isso aqui dentro. Murilo mostrou uma segunda carta. Menor, escrita com letra diferente. O que é isso? É uma carta da sua mãe biológica, Helena. Dirce havia guardado junto com a dela. Aurora sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no sofá ao lado do pai. Como Dirce conseguiu uma carta da mamãe? Leia primeiro a carta da Dirce. Depois eu explico. Com mãos trêmulas, Aurora abriu o envelope que carregava há meses. A letra de Dirce era clara, mas emocionalmente carregada. Minha querida Aurora, se você está lendo isso, é porque chegou a hora da verdade completa. Durante 26 anos, carreguei um segredo que vai doer mais que tudo que você já descobriu. Sua mãe Helena não morreu de câncer como seu pai acredita. Na noite do sequestro, ela estava trabalhando com Rafael. Eles eram amantes há meses e planejaram o sequestro juntos para roubar a fortuna da família e fugir para outro país. Helena deveria fingir sua própria morte depois que o resgate fosse pago. Mas quando o plano deu errado e Rafael decidiu matar você, ela entrou em pânico, tentou te salvar. Mas Rafael a matou também para eliminar todas as evidências. Encontrei o corpo dela numa casa abandonada que pertencia ao Rafael. Estava com esta carta no bolso, escrita para você. Enterrei ela com dignidade e guardei a carta todos esses anos, esperando o momento certo. Perdoa sua mãe, minha filha. Ela errou, mas no final tentou te proteger. E perdoa este velho coração que não teve coragem de contar essa verdade antes. Com amor eterno, Dirce. Aurora largou a carta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Murilo a abraçou, também chorando. Pai, a mamãe. Eu sei, filha, eu sei. Como você está lidando com isso? Murilo suspirou profundamente. No começo fiquei com raiva. 26 anos idealizando Helena, achando que ela havia morrido de tristeza por sua perda. Mas depois entendi que pessoas cometem erros. Helena se envolveu com Rafael, planejou algo terrível, mas no final tentou te salvar. Morreu tentando te proteger. Aurora pegou a segunda carta, a de Helena. A letra era delicada, feminina. Minha borboleta azul, se você está lendo isso, mamãe não conseguiu te salvar. Rafael enlouqueceu. Quer matar todo mundo para esconder o que fizemos? Sei que vou morrer hoje, mas preciso que você saiba a verdade. Mamãe cometeu o pior erro da vida se envolvendo com Rafael. Estava confusa, infeliz, achando que seu pai não me amava mais. Rafael prometeu uma vida nova. Disse que o sequestro seria só para assustar papai, que você ficaria bem. Mas quando percebi que ele queria te machucar de verdade, entendi que havia escolhido o monstro errado. Seu pai sempre foi um homem bom. Eu que fui uma tola. Não guarde raiva de mim. Minha filha, guarde apenas as lembranças boas, das canções de ninar, das tardes no jardim, dos beijinhos na sua marquinha de borboleta. Seja feliz, seja livre. Seja a borboleta azul que sempre foi, com amor e arrependimento, mamãe Helena. Aurora ficou em silêncio por longos minutos, processando a revelação. Sua mãe não havia sido vítima apenas, havia sido cúmplice, mas também havia tentado se redimir no final. O que você sente, filha? Não sei, pai, é muita coisa. Raiva, tristeza, alívio, mas também uma estranha sensação de completude. Como assim? Agora eu sei toda a verdade. Não há mais segredos. Não há mais perguntas sem resposta. Aurora secou as lágrimas. Helena errou, mas tentou me salvar. Dirce me protegeu a vida toda. Rafael pagou pelos crimes. E você nunca desistiu de me procurar. Aurora se levantou e caminhou até a janela. Olhando o jardim onde haviam plantado rosas como as da casa antiga,
Sabe o que isso significa, pai? O quê? Significa que posso seguir em frente sem carregar dúvidas. Posso honrar a memória de quem me amou. Você, Helena e Dirce, e usar essa história para ajudar outras famílias. Murilo se juntou a ela na janela. A fundação está crescendo mais do que imaginávamos. E vai crescer ainda mais. Vou expandir as rotas. Criar uma rede nacional. Cada caminhoneiro, cada posto, cada parada vai ser um ponto de esperança para famílias separadas. E você vai continuar dirigindo. Aurora sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que leu as cartas. Vou! Mas agora não é só trabalho, pai. É missão. Cada estrada que eu percorrer será em busca de uma borboleta azul perdida que precisa voltar para casa. 3 meses depois, Aurora dirigia pela BR-116. No Nordeste, seguindo pistas de uma criança desaparecida em Pernambuco, a Scania Azul Marinho agora tinha adesivos da Fundação Borboleta Azul e um número de telefone nacional para denúncias. O rádio chiou. Aqui é Condor 7 para a Borboleta Azul. Tenho informações sobre a menina que vocês estão procurando. Aurora sorriu. Joaquim havia se tornado um dos principais colaboradores da fundação, usando sua rede de caminhoneiros para espalhar informações sobre desaparecidos. Fala, Joaquim. Tem uma garotinha que apareceu numa cidade aqui perto, cabelos cacheados, idade batendo. A família que está cuidando dela disse que apareceu perdida na rodoviária. Manda a localização. Estou a caminho. Aurora pisou no acelerador, sentindo a familiar adrenalina da esperança. Em algum lugar à frente, uma família estava prestes a se reencontrar. Uma borboleta azul estava prestes a voltar para casa. No banco do passageiro, a foto de Murilo, Helena e Aurora aos 5 anos sorria de volta para ela. Uma família que havia sido destroçada, mas que encontrou seu caminho de volta ao amor. E nas estradas infinitas do Brasil, Aurora Mesquita continuava sua jornada. Não mais como uma órfã perdida, mas como uma filha que havia encontrado seu lugar no mundo, ajudando outros a encontrarem o deles. A borboleta azul havia finalmente aprendido a voar de verdade.